Minha gente querida, com vocês, Pastor Onéia César Filho, da Igreja Batista Sião, aqui no nosso Falando Sério. Eu quero comentar com você um assunto desses últimos dias, de algo que está acontecendo no Brasil, no Rio Grande do Sul. Uma pequena cidade de 23 mil habitantes do Rio Grande do Sul, chamada Encantado, veja bem, construíram uma imagem do chamado Cristo Redentor. E o orgulho da cidade, eles têm até o direito de ter esse orgulho, é que eles conseguiram fazer uma estátua do Cristo Redentor, maior que a do Rio de Janeiro, a mais tradicional, a histórica do Brasil. A gente sabe que pelo Brasil afora tem várias cidades com imagens do Cristo. Eu conheço algumas cidades assim, umas 2 ou 3, mas o maior tamanho de uma imagem do Cristo Redentor é a do Rio de Janeiro. E agora a cidade de Encantado está encantada, não é? Por ter feito um Cristo maior. Eu estava vendo a reportagem e a questão agora virou uma competição. Qual o Cristo maior? E, indubitavelmente, agora é o da cidade do interior do Rio Grande do Sul. Mas na imprensa, onde eu vi essa reportagem, na parte da opinião dos leitores, surgiram algumas opiniões e começou uma brincadeira, uns memes entre gente do Rio de Janeiro, gente de outros estados, gente do Rio Grande do Sul, na competição das imagens. Um dos leitores disse: o Cristo do Rio de Janeiro é um anão diante desse Cristo de Encantado, o Cristo gaúcho. E veja, já tem um Cristo anão diante do outro Cristo. Tá, mas vamos em frente. Outro leitor colocou a sua opinião, dizendo que eles eram imitadores. Diz que os outros estados do Brasil são imitadores do Carnaval do Rio de Janeiro. E agora também são imitadores do Cristo. Então, já misturaram, veja bem, o Cristo de Encantado e do Rio de Janeiro com o Carnaval. E parece que o Senhor Jesus Cristo, mesmo o Filho de Deus, veja, não se adapta, não se ajusta em nada à chamada festa profana, o Carnaval. Veio outro leitor e colocou uma outra opinião interessante. Esse Cristo lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Encantado, é um Cristo de cabelos lisos. Aí já entrou uma questão de racismo, em que pessoas querem dizer que o Cristo que se coloca é um Cristo europeu, de pele branca, de pele morena clara, de cabelos castanhos, lisos e tal. Entrou a questão, na verdade, racial. Mas veio outro leitor e colocou uma opinião ainda mais interessante. Ele disse assim: de que adianta visitar o Cristo e não ver o mar, o Pão de Açúcar, ser assaltado, ser extorquido por flanelinhas e ter o carro rebocado pela prefeitura? Eu não largo o meu Rio de Janeiro por nada. Então veja, para esse leitor é direito dele, mas interessante, sui generis a sua opinião. Veja bem, um Cristo sem o mar, sem as praias do Rio de Janeiro, um Cristo sem o Pão de Açúcar, um Cristo até sem os assaltos, a extorsão dos flanelinhas, carro rebocado, os problemas do Rio de Janeiro, não é um Cristo real. Então ele prefere o Cristo do Rio. Veja bem. Agora, vem um outro leitor e diz: cariocas, não fiquem tristes por isso. Afinal, isso é igual a desfile de escola de samba e de blocos que todo mundo copiou. Principalmente um certo estado vizinho, ele se refere a São Paulo, mas que não consegue destronar o Carnaval do Rio. Novamente, veja a imagem do Cristo atrelada ao Carnaval. Veja bem. Aí está. Agora, quando eu li isso tudo, eu coloquei ali a minha opinião. Eu coloquei o que eu penso, eu respeito o que os outros pensam, ainda que ache muito interessante as suas opiniões e bastante tristes, no meu entendimento. Eu escrevi isso lá na parte dos leitores. Gente, minha gente,
sem intolerância religiosa, mas com sensatez. Concurso de Cristo maior. Qual o maior Cristo, esse ou aquele? Nunca imaginei eu, Anéas César Filho, nunca imaginei que Cristo iria competir com Cristo. E eu disse, a que ponto chegamos? E eu pergunto, qual dos dois é o mais vivo ou qual é o mais morto? E eu continuo dizendo, olhem para o Cristo que ressuscitou, o Cristo original, o Cristo que está vivo e pode de fato responder a toda aquela alma que a Ele clamar. E eu cito a palavra de Deus, o Evangelho que tem a biografia do Cristo de Deus. Eu disse, veja o que o anjo disse às mulheres no momento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quando elas chegaram ao sepulcro, eu escrevi assim, citando a palavra de Deus, o Evangelho. O documento original, que, repito, traz a biografia do Senhor Jesus. O anjo disse a elas, por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 5. Então, oficialmente, os anjos perguntaram às mulheres, por que vocês estão buscando entre os mortos? Estão procurando aqui alguém como morto que está vivo? O anjo queria dizer que ele havia ressuscitado. E eu terminei dizendo, leiam a Bíblia, por favor, leiam a Bíblia. Ela é o manual do fabricante. E a Bíblia, o manual do fabricante, diz como o Evangelho funciona. E eu terminei dizendo, por favor, abram os olhos. Sabe, eu me lembrei também de Pilatos, um governador romano, que ficou famoso por ter sido o homem que, em última instância, condenou o Senhor Jesus Cristo à morte. Pilatos fez uma pergunta ao povo que gritava contra Jesus. Ele perguntou, o que farei de Jesus chamado o Cristo? Eu gostaria que você pensasse nesta pergunta de Pilatos. Ela ecoa como uma pergunta que deve ser feita por cada alma humana, almas de homens e mulheres. O que estamos fazendo de Jesus chamado o Cristo? O que ele de fato é para a nossa vida? Será que nós devemos nos preocupar com um Cristo, veja bem, com um Cristo de cabelos lisos ou cabelos não lisos? Um Cristo de pele branca ou de pele negra? Será que devemos nos preocupar com um Cristo que seja comparado ao Carnaval do Rio e venha atrelado a ele? É esse de fato o Filho de Deus? São perguntas que nós nos devemos fazer. Será que um Cristo sem mar é um Cristo sem vigor? E eu não estou falando que o Cristo lá do interior do Rio Grande do Sul, porque não tem praia, porque não tem flanelinhas, porque não tem essas coisas, seja um Cristo inautêntico. Mas a verdade é que devemos sim nos perguntar o que a gente de fato está fazendo do Cristo. O Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo. Veja bem, o Cristo do Rio de Janeiro é um monumento inanimado, com todo respeito, mas é uma estátua gigantesca, uma obra de arte humana realmente formidável. Fazer-se uma estátua daquele jeito, grande e imensa, como também o de Encantado, que é maior agora. Mas o Cristo do Rio, primeiro, ele é feito de pedra sabão. Segundo, de vez em quando, de tempos em tempos, ele precisa ser lavado, porque se cria um limo, uma sujeira, veja bem, na estátua, e ela precisa ser lavada. Montam-se andaimes gigantescos, enormes, torres de andaimes, e os homens vão lavar o Cristo, dar-lhe um banho. Também de vez em quando mudam a iluminação do Cristo do Rio de Janeiro, e até se costuma colocar a iluminação conforme momentos que a nossa sociedade está vivendo. Por exemplo, um momento das mulheres, um momento contra o câncer de seio, câncer de útero, e se ilumina o Cristo numa cor que simboliza essa luta. Até uma história bonita da luta contra os tipos de câncer feminino, e se dá uma iluminação especial ao Cristo.
Mas é verdade que o Cristo verdadeiro, o Cristo original, o Cristo de Deus que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, ele não precisa de iluminação. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não anda em trevas. Veja bem, eu vou repetir. O verdadeiro Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. A Bíblia fala numa profecia: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E aos que habitavam no vale da sombra da morte, resplandeceu a luz. Parece que há umas diferenças fundamentais entre o Cristo de Deus, o Cristo verdadeiro, que viveu há cerca de 2.000 anos aqui na terra e que ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Mas eu achei interessante, e a pergunta que eu fiz, e eu na verdade fiz, diante dos comentários que eu vi da reportagem, é essa. Parece que se está querendo saber qual é o Cristo mais vivo. Nenhum dos dois. Os dois são mortos e inanimados. Mas existe uma outra questão que mostra a diferença, veja bem, entre o Cristo de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que viveu na terra, nasceu de Maria, da Virgem Maria, cresceu, exerceu seu ministério, foi à cruz, morreu pelos nossos pecados, mas venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou e está vivo, diz a Bíblia, à direita do Pai, e por nós intercede junto ao Pai, junto ao trono. Há mais uma diferença fundamental. Quando Jesus ressuscitou, o Cristo original, o autêntico, quando ele ressuscitou, que as mulheres foram, Maria Madalena e outras foram ao sepulcro, à sepultura, para ungir o corpo de Jesus, porque no dia anterior não houve tempo. E elas foram lá, a pedra estava removida e havia 2 varões, na verdade 2 anjos, que estavam junto ao sepulcro aberto, o sepulcro vazio, e eles fizeram uma pergunta muito interessante, fundamental àquelas mulheres. Eles perguntaram a elas: por que vocês buscam entre os mortos aquele que está vivo? Isso está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 5. Eu disse a você que o Evangelho é a biografia oficial do Filho de Deus, o Cristo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que está vivo? Eu acho que nós estamos mesmo necessitando de olhar para essa história e examinar com critério se os 2 Cristos que estão competindo entre si, veja bem, 2 Cristos, competindo em tamanho, competindo em paisagem, competindo em mar, em praia, até no crime, né? No crime mesmo de assaltantes e tudo mais, que é um absurdo comparar-se isso ao Cristo e achar que isso melhora, dá uma infraestrutura maior a esse Cristo do Rio em detrimento do outro. Acho que nós temos que olhar e ver que podemos estar buscando entre os mortos aquele que está vivo. Eu, pastor Onés, deixo essa meditação com você e peço que você complete esta mensagem pensando bem em sua consciência. A nossa consciência é um tribunal interior em todos nós, que nós temos dentro de nós, onde nós julgamos as nossas questões, as questões à nossa volta e até nos julgamos a nós mesmos. E deixo para você a pergunta de Pilatos: o que farei, disse Pilatos, de Jesus chamado Cristo? Sabe, personalize esta pergunta: o que eu estou fazendo de Jesus chamado Cristo? Eu acho que nós temos mesmo, com todo respeito a religiões, a crenças, as pessoas têm direito de crer, mas também têm direito de ouvir a verdade. Será que não está faltando Cristo verdadeiro, autêntico, original na nossa vida? É questão de nós, como sociedade, pensarmos. O Cristo maior é tão grande, é tão tremendo, que venceu a morte, está vivo e ele pode agora ouvir a sua oração, ele pode ouvir o seu clamor, ele pode manifestar-se a você. O Cristo maior
está no céu, mas o Cristo maior também quer estar em corações, habitar em vidas. Que Deus te abençoe com essa palavra, Pastor Onéias, falando sério.